Hoje é dia 23 de maio de 2022. E nos últimos 18 meses, mais ou menos, a taxa Selic subiu de 2% para 12%. Eu preciso te perguntar agora com uma cara bem assustada de youtuber. Você sabe o que fazer com seus investimentos nesse momento? Aqui é o fim da Bolsa de Valores? Pode ficar calmo que eu não vou dar uma de primo rico aqui. Esse canal aqui é muito mais para você se tornar independente, para você nunca mais depender de nenhum videozinho de youtuber aproveitando ali do momento de pânico, quando a Selic sobe ou a Selic cai. Esse vídeo vai ser um mapa para você em qualquer momento. Não importa se você está assistindo esse vídeo esse ano, em 2023, 24, 25, 26. Isso aqui é um guia para você sempre entender os movimentos da taxa Selic e poder assim tomar suas decisões por conta própria, sem ter que ficar ouvindo diquinha de youtuber se aproveitando da sua audiência. Então, começando pelo básico. O que é a taxa Selic? A Selic é uma taxa definida pelo Banco Central para empréstimos. E essa taxa ela afeta toda a economia. Todo mês o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ou Copom, define se ele vai aumentar ou diminuir essa taxa Selic ou até mesmo manter ela, não alterar em nada ela. Por que todo esse movimento para cima e para baixo? Quero que você pense na economia brasileira como se fosse um barco à vela. E a taxa Selic é como se fosse a própria vela desse barco. E o Banco Central está ali para controlar a direção dessa vela, para sempre levar o nosso barquinho, nossa economia, para um caminho seguro, para um caminho tranquilo, que beneficie todo mundo. E esse caminho seguro que o Banco Central quer seguir sempre é um equilíbrio de três coisas. Primeiro, a inflação. Segundo, o desemprego. E terceiro, o crescimento do país. Na situação ideal, que é muito difícil de acontecer, é uma situação onde a inflação está controlada, o desemprego está baixo, todo mundo empregado, e a economia está crescendo. É um equilíbrio muito difícil de se encontrar, apesar do Banco Central tentar chegar aí nesse estágio. Por que é muito difícil de ajustar tudo isso? Pense o seguinte nessa situação hipotética. Digamos que esteja todo mundo empregado no país, tenha pouquíssimos desempregados. Isso faz com que a renda das famílias no geral aumente. Essas famílias elas acabam consumindo mais, consomem eletrodomésticos, consomem móveis, automóveis. Isso faz com que a economia do país no geral cresça, o que é muito positivo. Mas tem um impacto na bendita da inflação. Isso porque a inflação nada mais é do que um aumento de preços. E se muita gente está comprando bens, acaba que esses bens sobem o preço. É uma lei da economia, é uma lei humana natural. Quanto mais demanda tem por um bem, por um produto, como uma geladeira, por exemplo, mais o preço desse bem vai subir. Então, se está todo mundo empregado, todo mundo consumindo, acaba que os preços dos itens, dos bens, seja do supermercado, seja dos eletrodomésticos, vão subir mais. Então, por isso que às vezes a gente até consegue manter esse equilíbrio durante alguns anos, mas é muito difícil, para não dizer impossível, isso se manter durante uma década, por exemplo. Esse estágio onde está tudo uma maravilha. E muitas vezes, quando a inflação está controlada, isso é um sinal não de país saudável, mas sim de um país com desemprego alto, onde as pessoas não estão consumindo e por isso os preços do produto se mantêm estáveis. Beleza, Luca, entendi essa parte econômica, mas o que tem a ver essa taxa definida pelo Banco Central com tudo isso? Quando o Banco Central ele aumenta a taxa Selic, na verdade essa taxa Selic ela vai ser a taxa onde o governo brasileiro vai pegar dinheiro emprestado de bancos e de pessoas. Talvez você já tenha ouvido falar num investimento chamado Tesouro Direto, que é basicamente o empréstimo que você e bancos e investidores podem fazer para o governo. Em troca, o governo vai pagar um rendimento ali para esse empréstimo. Isso é o Tesouro Direto. E o rendimento do Tesouro Direto está diretamente ligado com a Selic. Inclusive, existe um título de investimento no Tesouro Direto que é o Tesouro Selic, onde você vai ganhar exatamente o que a Selic está rendendo. Então, se há um ano e meio atrás a Selic estava 2%, você só ganhar 2% por ano por esse empréstimo para o governo. Hoje, quando ela está próxima de 12%, você vai ganhar 12% ao ano. Ou seja, quando o Banco Central altera a Selic, ele altera diretamente a taxa de empréstimo dos investidores do governo federal. E essa taxa de empréstimo praticada pelo governo federal vai interferir diretamente na taxa de empréstimo praticada pelo resto do país. Vou te dar um exemplo. Pega, por exemplo, os bancos. Digamos que um banco ele empreste dinheiro para o governo federal e recebe 12% ao ano. Aí eu te pergunto, você emprestar para o governo federal é algo muito seguro, não é verdade? Para o país não te pagar, o país tem que estar todo quebrado. Então, na prática, o empréstimo mais seguro que você pode fazer no país todo é para o governo federal. Ou seja, quando você vai pedir aquele empréstimo maroto para o Nubank, para o Itaú, você, na verdade, é um devedor arriscado para o banco. Por ser mais arriscado, o banco vai querer mais juros em troca. Então, pense o seguinte, o banco ele pode emprestar para o governo federal muito seguro a 12%, ele pode emprestar para você, que é um canalha que pode não pagar ele,
Provavelmente, por ele correr esse risco a mais, ele vai querer emprestar para você uma taxa maior. Ele vai emprestar para você, por exemplo, a 20% ao ano, 30% ao ano, 400% ao ano, se você tiver um histórico bem ruim, dependendo do empréstimo também. Pense o seguinte, quanto mais a Selic aumenta, maior vai ser o rendimento do banco emprestando para o governo, que é muito seguro. Logo, para emprestar para o resto da população, o banco vai aumentar ainda mais a taxa de juros. Então, se com a Selic a 12% hoje, o banco cobra 40% para você, ou seja, ele ganha 40%. Se o governo decide aumentar a Selic para 40%, o banco vai passar a te cobrar, por exemplo, 100% no empréstimo. É mais ou menos dessa maneira que se comporta o efeito da taxa Selic na economia. Quanto mais a taxa Selic aumenta, mais as taxas de juros praticadas pelos bancos aumentam também. E o contrário também é verdade. Se a taxa Selic cai de 12% para 2%, 3%, os bancos vão se tornar mais toleráveis e vão aceitar emprestar dinheiro a taxas mais baixas também. Beleza, Luca, entendi bem melhor agora como é que funciona, como é que a Selic impacta na economia, mas eu ainda não entendi o que você comentou sobre a Selic afetar o desemprego, afetar a inflação. Como é que isso se comporta exatamente? Com a Selic mais alta, os bancos emprestam a taxas mais altas. Sendo que se o banco cobra uma taxa muito alta pelo empréstimo, menos pessoas vão querer pegar emprestado, não é verdade? Se você vai comprar um imóvel financiado, você vai querer comprar esse apartamento, por exemplo, a uma taxa de juros de 7% ao ano, como estava ali há um ano e meio atrás. Você dificilmente vai querer pegar um empréstimo a taxa de juros de 20% ao ano, como você talvez encontre hoje em dia. Porque se você pega uma taxa de empréstimo muito cara para um imóvel, você vai acabar pagando o valor de 2 imóveis. Vai se acumular ali aqueles juros e você vai pagar muito mais. Ou seja, quando as taxas de juros estão mais altas, acaba que as pessoas pegam menos emprestado. E pegando menos emprestado, elas consomem menos. Elas compram menos imóveis financiados, elas fazem menos financiamentos de carros, elas pegam menos emprestado para comprar geladeiras, para parcelar o iPhone ali em 30 vezes com juros. Então acaba que está tudo interligado. O governo ele aumenta a Selic, os bancos aumentam a taxa de juros para a população. Com isso, a população pega menos empréstimos e a população consome menos. Por consumir menos, o que acontece? A economia do país desacelera. As empresas vendem menos, lucram menos e muitas vezes precisam demitir funcionários por conta disso. Com isso, o desemprego aumenta. Ou seja, uma consequência natural de um aumento muito grande de taxa de juros é também o aumento do desemprego. E com isso, com a renda da população no geral diminuindo, com menos pessoas empregadas, a economia crescendo menos, acaba que a demanda para comprar bens na economia diminui também. Isso faz com que a inflação também diminua. Tem menos demanda ali para consumir produtos. Uma das coisas principais de aumento de taxa de juros como o atual é um controle maior da inflação. Nunca é garantia de que a inflação vai ser controlada, mas existe um controle e uma estabilidade um pouco maior sim quando a taxa de juros sobe. O contrário também funciona. Uma taxa de juros muito baixa estimula a tomada de empréstimo, estimula a economia e no médio a longo prazo pode acarretar em aumento de inflação, porque como a gente falou, o aumento de demanda ali vai levar os preços para cima. Inclusive pode ver ali que em março de 2020, durante a pandemia, a taxa Selic caiu em poucos meses de 6% para 2%. Foi até a diminuição grande, até demais. E essa diminuição aconteceu porque o governo precisava estimular a economia. Porque no cenário de pandemia, onde estava todo mundo trancado, precisava haver um certo estímulo ali, mais dinheiro circulando, pegando emprestado e sendo consumido para manter a economia em ordem. Isso nos leva, inclusive, ao próximo ponto, que é as duas maneiras que os bancos centrais podem utilizar a Selic. Geralmente, né, os bancos centrais, o presidente do Banco Central ele é indicado pelo governo ali em posse, né? Se eu não me engano, as eleições são a cada 4 anos e sempre no meio do mandato do presidente. Ou seja, se tem eleição em 2018, 2022, 2026, as indicações do presidente para o Banco Central são em 2020, 2024 e 2028. São sempre no meio dos mandatos do presidente eleito. Quando um economista mais à esquerda é indicado para o Banco Central, geralmente ele prioriza a taxa Selic como uma maneira de controlar o desemprego. Isso a gente viu lá no início da década de 2010, 2011, 2012, né, quando o Banco Central ele manteve, durante o governo Dilma, ele manteve a taxa Selic baixa para estimular a economia. E isso, inclusive, trouxe alguns problemas depois com inflação. A inflação aumentou bastante lá em 2015 por conta dessa mudança lá no início, de estímulo a crédito e tal.
O economista mais à direita, indicado por presidente do Banco Central, normalmente ele prioriza o combate, o controle à inflação. Isso é o que a gente está vendo hoje em dia, inclusive, esse aumento de 2% a 12% da Selic vem em consequência de a inflação estar muito alta no país. Por isso que é muito comum você ver a Selic em alta quando a inflação também está em alta. E é muito comum você ver a Selic caindo quando a inflação já está controlada e o país está precisando de um estímulo ali um pouco maior para crescer. Quando a inflação está controlada, o governo ele tem essa folga, né, para abaixar a Selic e assim conseguir estimular o país. Beleza, Luca, mas eu já estou cansado de ouvir falar de economia isso, economia aquilo. Eu quero saber o que afeta meus investimentos. Eu estou aqui para nunca mais depender de um vídeo do Primo Rico. Então, já se aproximando para o finalzinho desse vídeo, eu quero explicar o ponto central. Como é que o aumento ou a diminuição da taxa Selic impacta diversos investimentos. Primeiro, a parte mais óbvia. Quando a taxa Selic aumenta, os investimentos de renda fixa se tornam mais rentáveis. Comentei no início do vídeo, a taxa Selic impacta diretamente o rendimento do tesouro, seja o tesouro Selic, seja o tesouro pré-fixado e pós-fixado. Os títulos do tesouro, que são os investimentos mais seguros do país, esse empréstimo para o governo, se tornam mais rentáveis, se tornam mais atrativos para o investidor investir. Normalmente o restante das rendas fixas também acompanha, desde a conta Nubank, que passa a render mais, até mesmo rendas fixas mais complicadas que a gente não tem tanto acesso assim, como debêntures, LCIs e LCAs. E a Bolsa de Valores, Luca? E os fundos imobiliários e as ações? O que acontece com eles? Pense o seguinte, a renda fixa ela é um investimento menos arriscado que a renda variável, concorda? E se o investimento menos arriscado está rendendo mais com o aumento da Selic, ele se torna mais atrativo. Você tem ali o melhor dos dois mundos, tem um investimento seguro, como tesouro direto, que está rendendo bem. Ou seja, normalmente em períodos de Selic alta, os investidores tiram dinheiro da bolsa e colocam na renda fixa. Isso faz com que, com tanta gente vendendo ações, vendendo fundos imobiliários, esses investimentos caiam, e o contrário também é verdade. Quando a Selic está em queda, acaba que, por mais que a renda fixa seja segura, não tem tanta recompensa assim para você investir nela nessa época. Logo, os investidores têm esse estímulo para voltar para a bolsa, para voltar para a economia real, inclusive, né, para consumir mais. Às vezes o cara que tem o dinheiro guardado no tesouro direto, quando a Selic cai, fica menos vantajoso para ele manter o dinheiro guardado e ele decide, por exemplo, financiar um apartamento com juros baixos, aproveitando esse momento. Ou ele decide investir na bolsa. E assim as ações tendem a subir com a Selic embaixo. Luca, beleza, mas eu queria uma direção correta sobre o que fazer quando a Selic cai ou sobe. Isso significa então que quando a Selic sobe eu devo vender mais ações e quando a Selic cai eu devo comprar mais ações? Na verdade, eu diria que não. O mais importante quando você investe é você ter uma estratégia muito bem definida. E quando eu digo estratégia não muda toda hora. Nós vamos pegar um exemplo de futebol para exemplificar isso. Não sei se você lembra, não sei que idade você tem, da Copa do Mundo 2010. Que a Espanha foi a grande vencedora, e ela tem aquele time que ficava trocando muitos passes, né, com Xavi, com Iniesta. Ela ganhou a Copa do Mundo principalmente com isso, ela não parava de trocar passes para lá e para cá, ela gostava de manter a posse de bola, deixar o adversário ali acuado. Não importa quem ela enfrentasse, não importa se era o Chile, se era a Alemanha, se era a Holanda. Ela sempre jogava dessa maneira, com a bola no pé, e é exatamente isso que eu quero que você faça nos seus investimentos. Uma estratégia é algo que não muda de acordo com o adversário, de acordo com o momento ali que você está passando. Uma estratégia é algo padronizado que você mantém ao longo do tempo. Isso é muito importante que você entenda. A minha estratégia quando eu penso em investir em ações é sempre comprar ações todos os meses. Não importa se a bolsa vai cair daqui a um mês, daqui a 2 meses, até porque eu não tenho capacidade de adivinhar. É muito difícil a gente adivinhar se a taxa Selic vai subir ou vai cair, com isso as ações vão subir ou vão cair. Por isso que para mim a estratégia aqui é mais realista, já que a gente não quer brincar de vidente aqui, é comprar ações todos os meses, comprar boas ações todos os meses, a bons preços e assim esperar pelo longo prazo, que no longo prazo o retorno vai vir. Se você quer aprender a comprar boas ações a bons preços e aprender a investir na Bolsa de Valores, aproveita e se inscreve no meu canal. Meu nome é Lucas Luiz, sou educador financeiro, e eu produzo conteúdo tanto aqui pelo YouTube como também pelo Instagram, o link também está aqui na descrição. E último aviso, não deixe de salvar esse vídeo. Como eu falei, isso aqui é um antídoto contra todo aquele circo dos influenciadores que querem fazer com que você volte sempre para dar audiência para um novo vídeo. Salve esse vídeo e se mantenha calmo sempre que a Selic se alterar, porque se você esquecer essa mensagem, é só voltar aqui e dar play de novo. Tamo junto e até a próxima.